aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. O Nossa Área de Feriado está no ar mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tomara que você esteja aproveitando esse feriadão. E nós aqui continuamos a serviço do rádio para melhor informar você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Comissão Técnica da Ponte define data de reapresentação do elenco. Pré-temporada será iniciada no dia 2 de dezembro, uma terça-feira no Moisés Lucarelli. Acontece hoje no Majestoso a votação que vai oficializar a chapa 77 como a única habilitada a conduzir o clube nos próximos anos. Eleição para definir o próximo presidente da Ponte está marcada para dia 30 de novembro. Na busca por um novo goleiro, diretoria do Guarani sonda Bruno Brígido para a próxima temporada. Poxa, não lembrava dele. Velho conhecido da torcida, goleiro entra no radar para o ano que vem. Por enquanto, o atacante Guilherme Parede foi o único reforço oficializado pelo Bugre. Já o volante William Farias, livre no mercado após rescindir com o Novo Horizontino, é o mais próximo de ser anunciado pelo departamento de futebol. Flamengo é derrotado pelo Fluminense no Clássico Carioca, mas segue na liderança do Brasileiro. O Rubro-Negro contou com o tropeço do Palmeiras contra o Vitória no Allianz Parque para se manter na ponta da tabela. A FIFA sorteou nesta quinta-feira em Zurique, na Suíça, os confrontos da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do ano que vem. A Itália, que ficou fora das últimas duas Copas do Mundo, vai enfrentar a Irlanda do Norte em jogo único na Itália. Meu Deus, essa seleção da Irlanda do Norte é casca grossa. Quem passar vai enfrentar o vencedor de País de Gales ou Bósnia, também em jogo único. Apenas um de cada chave se classifica para o Mundial. Lucas faz infiltração e só deve voltar a jogar pelo São Paulo no ano que vem. Atacante se queixava de dores no joelho direito e precisou passar por mais um procedimento no local. Não me abandone, mande a sua mensagem para cá. 971021493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Podemos falar da rodada de ontem no Campeonato Brasileiro. Hoje tem mais jogos. Podemos falar da Ponte, podemos falar do Guarani, podemos falar da seleção brasileira, do técnico da seleção brasileira, enfim, você faz a pauta, manda a mensagem e daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Corinthians e São Paulo. Logo mais 7h30 da noite, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O provável Corinthians do técnico Dorival Júnior, Hugo Souza ou Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca ou André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Maicon Charles ou ainda Angileri, Martínez, André Carrillo e Breno Bidon, Guinegão ou Memphis Depay e Yuri Alberto. Já o provável São Paulo do técnico Hernan Crespo, Rafael, Alan Franco, Sabino e Rafael Tolói ou Ferrarese, Mike ou Cedric Soares, Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo e Patrick ou ainda Tapia, Luciano e Ferreira. Apita o jogo gaúcho Anderson Daronco, árbitro de vídeo será o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais. 7h30 da noite, a bola rola, tem clássico majestoso, transmissão da Rádio Bandeirantes é hoje, quinta-feira, 34ª rodada, tem Corinthians e São Paulo. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Legal, estamos de volta com um pouco mais do Nossa Área para vocês. Muito bem, vamos aqui às mensagens. Essa é bem curiosa e bem engraçada. Mensagem mandada pelo Sidão Chaveiro. Grande Sidão. Tem aqui um chaveiro, né? Chaveiro não, tem uma chave. Deixa eu ver. Tem uma chave aqui no lugar da foto. Ele diz o seguinte: se o Gattuso, técnico da Itália, for realmente deixar a seleção, eu tenho um apartamentinho bom pra caramba que dá pra alugar lá em Santos. Você tem o contato dele aí? Não tenho, cara. Mas o Gattuso é um brincalhão, né? É um brincalhão. O problema agora é que tem muito africano e muita seleção das Américas na competição. O problema não é a falta de qualidade, o time dele que tá 2 Copas sem poder disputar, e pelo jeito, eu não estou desejando, mas olhando um time, olhando o outro, uma seleção e outra, eu não sei, mesmo na Itália, se ele vai conseguir passar pela Irlanda, hein? Veja o que a Irlanda fez aí outro dia com Portugal, que é muito melhor do que a seleção italiana. Sei não. Eu gostaria muito que a Itália fosse para a Copa. Muito. Mas do jeito que está jogando, não sei o que acontece lá, viu? Não sei se é o comando, não sei, sinceramente. O Wagner manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte: uma coisa me intriga. Qual é a dificuldade da imprensa esportiva aceitar que Neymar é um ex-jogador e que provavelmente não será convocado para ir à Copa? E essa mesma imprensa enche as redes sociais de postagens fazendo referências ao ex-jogador. Das duas, uma. Ou estão sendo muito bem pagos ou não entendem nada de futebol mesmo. O que você acha, amigo? Um abraço, Wagner. Essa é uma discussão complexa. Você está dizendo várias coisas aqui. Primeiro eu vou falar do Neymar. Neymar é um jogador imaginário. Veja só você, ele fez um golaço ontem, o cara é diferente, todos nós sabemos disso, que ele é um cara diferente, é um jogador muito acima da média. Só que ele não joga de maneira competitiva há mais de 3 anos. Não são 2 meses ou 3 meses, são 3 anos. 3 anos sem jogar em alto nível. Então por que eu digo que ele é um jogador imaginário? Porque todos esperam muito dele, inclusive eu. Mas eu perdi a esperança. Porque o corpo dele não consegue responder. Aliás, ontem ele levou a mão ao joelho durante a partida. Assistiu o jogo inteiro, né?
E eu lamento muito isso. Então eu não tenho esperança que ele vá para a Copa. O que acontece com a imprensa, eu só discordo de uma coisa, que são muito bem pagos para falar mal ou bem. Isso não existe. Pode ter até um caso isolado, mas não existe. O que tem é muito caça-clique. Sabe como é que é? Tudo que envolve o Neymar, se você postar, se você dar uma opinião, você tem multiplicação do engajamento da sua rede social. Eu cansei de falar aqui, eu sou terminantemente contra. Por exemplo, você vai para uma entrevista coletiva hoje, os meninos aqui que trabalham aqui, os dois repórteres, eles não reclamam, mas eu me sinto incomodado. Que às vezes tem uma entrevista coletiva, vem o blog, eu não tenho nada contra ninguém, tá, gente? Isso aqui não é direcionado a ninguém. Eu só acho que tem que existir uma hierarquia das coisas. Para você conseguir uma patente para merecer participar de uma entrevista coletiva, por exemplo, você já vai entender onde eu quero chegar, você precisa minimamente ter alguma formação. Como os dois meninos aqui que trabalham. Menino, que o Breno não é mais menino. O Breno e o Pedrinho têm. São jornalistas. Tiveram que estudar. Dá para o Carlos Henrique jogar futebol profissional? Com essa barriga que eu tenho? Claro que não. E por que não? Porque eu não me condicionei ao longo da minha vida. Eu nem estou falando que eu tenho condição técnica, eu estou falando física. Então as pessoas abrem um canal da internet e acham que elas podem falar de futebol. Beleza, né? Liberdade de expressão, tá tudo em ordem. Mas só que tem que ter limite, tem que ter regra. Regra. É isso que eu penso. E aí vai na internet esse monte de curioso, chamar só de curioso, dando palpite daqui e dali, e quem consome, que são vocês, acha que tem relevância. Não tem relevância nenhuma. Nenhuma. Infelizmente, as redes sociais, elas estão inundadas de aproveitadores curiosos e pseudo-jornalistas. Essa é a verdade, não é? E eu não tenho nada contra ninguém, todo mundo faz seu trabalho, tá tudo em ordem, é tudo honesto, só que eu tenho um pouco de dificuldade de entender certas coisas. Mas, de qualquer maneira, um abraço para você. E essa coisa da mídia dar muito espaço é justamente por isso, caça-clique. O Neymar é caça-clique. Quando tá bem, quando tá mal, os caras publicam, dão opinião para ter engajamento na rede social. Que nem tudo. O que teve de relevante fora o gol que ele fez ontem? Fez o gol, joga 20 minutos intensos, depois some da partida. Por quê? Porque não tem condição física adequada. Então, sabe, ficar falando só do Neymar também, além do caça-clique, é não ter o que falar. Por que não fala da arbitragem, por exemplo? Que arrebentou com o jogo do Flamengo, um pênalti em cima do Bruno Henrique e do Thiago Silva. E por que não debate o que aconteceu no Andrés Pereira, que foi expulso com o segundo cartão amarelo, de maneira injusta, incorreta? É isso que nós temos que discutir. Nós temos que discutir a qualidade do jogo, né? O que está sendo proporcionado pelos jogadores e principalmente por quem comanda, entre aspas, o jogo de futebol. Falar de gramado, de iluminação, de segurança pública, é disso que nós temos que falar. Endividamento dos clubes. Então, eu dificilmente falo do Neymar, entendeu? Porque eu não acho relevante. O dia que ele conseguir, né, ser um atleta de verdade, aí nós vamos comentar. Por enquanto é ficar jogando conversa no vento. A gente já sabe o que vai acontecer. Até agora ele não se recuperou fisicamente. Vai recuperar em dezembro nas festas, em janeiro nas férias, até a Copa do Mundo? Eu espero que sim, mas eu duvido. Edson Elias escreve dizendo o seguinte: bom dia, CH, bom feriado para você também, Edson. Bom final de semana. Quando bate aí no tambor, em sua homenagem, meu radinho quase cai aqui de tanto vibrar. Tem o gongo aí de novo, Edson? Por gentileza, ele gosta do gongo. Bota mais uma vez. Boa, boa.
Obrigado, Edson. Você é sempre muito atencioso e carinhoso com a gente. 11h44 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, hoje um dia muito importante na Ponte Preta, dia de eleição na Macaca. A votação começou às 8 horas da manhã no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli e se encerra às 8 horas da noite. Como todos nós já sabemos, apenas uma chapa conseguiu realizar a inscrição, a chapa 77, denominada aí em homenagem ao grande time da Ponte Preta do ano de 1977, uma homenagem também ao estádio majestoso que em 2025 completou 77 anos, essa que é a chapa da situação, chapa encabeçada pelo atual presidente Marco Antônio Eberlin, foi a única que conseguiu reunir as 225 assinaturas necessárias para se inscrever. Dentre essas 225 assinaturas, precisava de 150 conselheiros titulares e mais 75 conselheiros suplentes. E na terça-feira, dia 18 de novembro, foi publicado no site oficial a homologação e o deferimento aí do registro da chapa 77 para a eleição que está acontecendo neste momento no Estádio Majestoso. Portanto, como só tem apenas uma chapa, a chapa 77 será eleita por aclamação e no próximo dia 30, um domingo, teremos aí sim a eleição para presidente. A expectativa é que o atual mandatário Marco Antônio Eberlin siga por mais 4 anos no comando da Ponte Preta. Ponte Preta também que já está de olho na próxima temporada, já está dando andamento no planejamento para 2026. O elenco alvinegro se reapresenta no dia 2 de dezembro, uma terça-feira. A ideia da diretoria é contar já com alguns jogadores nesse primeiro dia de reapresentação. Lembrando que a Ponte Preta vai ter pouco aí mais de um mês até o início do Campeonato Paulista, que está marcado para o dia 11 de janeiro, CH. Né? E vou repetir hoje. O único jogador que deixou a Ponte Preta foi o Wanderson. Único. Tá na justiça, aquela coisa toda. Muito bem. É uma sensibilidade, eu não estou dando nenhuma informação, tá, gente? Sensibilidade. Ora bolas, essa história está se arrastando de pagamento de salários, de grana faz tempo, certo? Eu tenho a impressão que com aqueles jogadores que o Marcelo quer continuar e que a Ponte deseja continuar, já estão apalavrados e costurados na parte financeira. Precisa concretização. Porque eu me lembro bem da entrevista do Marcelo Fernandes, ele dizendo que esse, aquele, ele não gostaria de abrir mão. Então é uma sensibilidade. E eu acho que essa sensibilidade deve estar próxima da realidade. Esses jogadores principais devem, eu estou colocando no condicional, ter costurado um acordo financeiro com a Ponte. É isso, Tigrão, ou eu estou exagerando? Bom dia. Bom dia, CH. Não, é isso. É isso, um abraço a você. Grande abraço aos amigos do Nossa Área. Eu acho que é isso, sim. Entendo que, de alguma maneira, mesmo que de forma velada e não ilegal, mas de uma maneira estratégica, a Ponte compôs alguma coisa aí com jogadores exponenciais, jogadores que foram destaque, jogadores com os quais o treinador quer contar. E naquela frase dele... Goleiro... Né? Diogo Silva, ele falou do Anderson também. Toró, Elvis, Pacheco. Acho que o Anderson esse está fora tá fora de cogitação. Mas não rescindiu ainda, né? Não, ainda não. Não rescindiu ainda. Então, enquanto não rescindiu, a gente fica aí naquela expectativa. Sim. Porque no futebol, como nas novelas mexicanas, tudo pode acontecer. Você gosta de novela, Tigrão? Já gostei mais, viu? Tá. Hoje, parece que a narrativa migrou para as telenovelas. Eu gostava muito do desempenho dos grandes atores, né?
Aliás, hoje não tem mais nada. Qual que é a diferença, basicamente, você que é um analista de novelas? Não. Novela mexicana. Qual é a diferença da novela mexicana para a novela produzida aqui no Brasil? A diferença é que a novela mexicana é mais apimentada. Entendi. Uma análise de teledramaturgia de altíssimo grau de profundidade. Em Campinas, 11h49 agora, e vamos falar, Tigrão. Vamos lá. Preste bem atenção, que eu preciso falar da Desktop. Manda. Seu negócio Prefiro merece... a Sassá, hein? É, mas aqui é o que temos para o momento. Não, Tigrão. vai lá. Você também é muito talentoso, mas eu tô em outra. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça a Desktop Empresas. Acesse desktop.com.br. Acesse lá e tem à vontade uma série de planos com preços imperdíveis. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do... Oi, CH, o Guarani segue em busca de reforços e também a possibilidade de negociar jogadores que estão no atual elenco. Por exemplo, o goleiro Andrei vai jogar no Oeste a próxima temporada. O Dalberson, pelo que eu sei, ele tem propostas de outros clubes. Ele não quer sair do Guarani, mas o Guarani quer que ele saia. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Então existe a possibilidade do Dalberson ser emprestado pelo Guarani. Até porque o Guarani não conta com ele para 2026, porque ele foi muito mal. O Kelvin, ele até pode ser negociado. Tem um grupo de investidores que fez a proposta para o Guarani. Esse grupo de investidores comanda alguns clubes, inclusive o Maringá. Por isso que o nome dele foi atrelado ao Maringá. Esse negócio pode acontecer, o Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin, porém o Guarani ainda ficaria com uma porcentagem, cerca de 15, 20% do Kelvin, se acontecer. Tem algumas pessoas me perguntando, mas o Maranhão, que pertence ao Maringá, ele poderia vir nesse negócio? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive o Maranhão está quase acertado com a Chapecoense. Outros nomes que surgiram, volante Rodrigo Andrade, que já jogou no Guarani e está no Goiás, e o lateral direito Marcos Vinícius do Avaí. Esses dois jogadores são interessantes para a diretoria do Guarani, só que eles ganham muito acima do que o Guarani pode pagar. Eles ganham na casa de 150 mil, ou seja, descartados. Maurício Antônio, zagueiro, que atuou pelo Paysandu, esse está certo com o Guarani. Jonathan Costa, do Avaí, zagueiro, também está certo com o Guarani. William Farias, volante que jogou pelo Novo Horizontino, também está certo com o Guarani. Nos demais, especulações. Goleiro Bruno Brígido foi sondado, mas tem contrato em Portugal até o meio do ano que vem, está no Acadêmico da 2ª divisão, então esse jogador não vem. O primeiro reforço anunciado foi o Guilherme Parede, e ontem ele falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Me chamou a atenção e o que me fez aceitar foi a grandeza do Guarani, né? É um clube grande, um clube que desperta e a maioria dos jogadores quer jogar um campeonato paulista, e era uma coisa que era um campeonato que eu sempre quis jogar, entendeu? Um campeonato muito bom para jogar contra grandes clubes do cenário brasileiro, tá entendendo? E eu acho que eu precisava desse desafio. A reapresentação dos jogadores do Guarani, CH, está marcada para o dia 3 de dezembro. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Bom, Tigrão, você participou da entrevista que fizemos com o Parede ontem, gostou? Gostei. O jogador da palavra fácil. O atacante da palavra fácil. Gosta de uma resenha. Não, mas ele foi muito bem. Fala fácil, inteligente. Não, e falou até de um drama familiar, né? Falou de coisas Você relatou isso ontem, você deu destaque, é verdade. É muito íntimo, mas não é normal isso daí, né? Não é normal, publicamente e tal. Gostei dele, tá vindo aí com uma esperança, tá vindo de uma recuperação, recuperado já, de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. E é isso aí, vem para reconstruir, vem para retomar a carreira no Guarani. Isso é muito importante. Se ele tiver focado e consciente disso, de que a chance dele
de voltar com sucesso para o cenário esportivo, se essa consciência estiver dentro da cabeça dele, se ele tiver com esse grau de preparo e concentração, ele tem tudo para dar certo. A Gabriela do Taquaral, Tigrão, está perguntando aqui, aliás, ela está fazendo uma afirmação, que o Kelvin é um péssimo jogador. Qual a sua opinião? Gabriela, um beijo para você, para toda a tua família. Um abraço a todos aí. Eu discordo de você, não é péssimo jogador, não. Jogador de qualidade dentro dos padrões de realidade dos nossos clubes aqui. Em Campinas, hora certa, 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco o Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos a sequência de mais uma rodada da competição com os seguintes resultados. Aliás, esse jogo foi adiantado, válido pela 37ª rodada. Do Allianz Parque, Palmeiras e Vitória empataram por 0-0. O Fluminense venceu o Flamengo no Clássico Carioca por 2-1. Na Vila, Santos e Mirassol empataram por 1-1. E na Arena do Grêmio, o Grêmio bateu o Vasco pelo placar de 2-0. Ontem ainda tivemos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, última rodada, jogo que não valeu absolutamente nada. Vila Nova e Volta Redonda empataram por 2-2. Hoje, às 4 da tarde, tem Juventude e Cruzeiro. 18 horas, Bahia e Fortaleza. Hoje ainda, às 7h30 da noite, vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes, tem Corinthians e São Paulo. Também pelo Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, tem Ceará e Internacional. Lembrando que na classificação, com o resultado de ontem, o Flamengo segue na liderança da competição, 71 pontos. E o Palmeiras poderia ter reassumido, mas como não venceu, apenas empatou. Diminuiu a distância para o líder, que era de 3, agora para 2 pontos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só pra você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol, com o rádio ligado na Bandeirantes. Meio-dia, 1 minuto. Boa tarde a você que está na Bandeirantes neste feriado, dia 20 de novembro de 2025. Estamos chegando com Nossa Área. Tradicionalmente você ouve aqui nesse horário o Elia Júnior, mas o Elia vai aproveitar um pouquinho